Olá, eu sou Carol Rafaeli, psicóloga e hipnoterapeuta, especialista em transtornos de ansiedade e da neurociência. Nesse canal nós estamos falando sobre os tipos de transtornos de ansiedade e hoje vamos dar continuidade à série e vamos falar sobre os transtornos de pânico. Os transtornos de pânico são caracterizados pelos surtos abruptos de alguma crise de ansiedade. Então, ele é muito marcante, né? Porque quando o indivíduo está com um ataque de pânico, é visivelmente notável. E quais são os sintomas desse ataque de pânico, né? São sintomas físicos e cognitivos. E para serem caracterizados como um transtorno de pânico, o indivíduo precisa estar dentro de pelo menos 4 dos 13 fatores que eu vou falar agora, que estão descritos no DSM-5. O primeiro fator é a palpitação ou coração acelerado ou ataque cardíaco, o que leva muitas vezes a pessoa a achar que está tendo um ataque do coração. E acontece muitas vezes de aparecer pessoas com esse sintoma em pronto-socorros médicos e eles serem encaminhados para psicólogos, para psicoeducação, para compreender o que está ocorrendo com o seu corpo e com sua mente, com o seu psicológico, para um tratamento específico para os transtornos de pânico. O segundo fator é a sudorese, né, que é o suor da mão, é uma característica bem marcante. A terceira característica são os tremores ou abalos no corpo. A quarta é a sensação de falta de ar ou sufocamento. A quinta característica é a sensação de asfixia, que é como se fosse uma pata de vaca espremendo o peito da pessoa, que a pessoa não consegue respirar de tanta ansiedade que ela está sentindo. O sétimo fator, na verdade o sexto, é dor ou desconforto torácico, na região do tórax, né? Náusea ou desconforto abdominal, começa a sentir náusea, enjoos e desconforto no abdômen. Isso é um outro fator comumente ocorrido nos ataques de pânico. O oitavo sensação é a sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio. Podem ocorrer também esses fatores dentro de um ataque de pânico. Outro fator são calafrios ou ondas de calor. Então, a pessoa pode sentir muito calor ou calafrio, como se estivesse com febre. O 10º fator são parestesias, que são anestesias ou sensação de formigamento no corpo, se você estiver sentindo que seu corpo está anestesiado ou formigando. O próximo fator é o medo de perder o controle ou enlouquecer. Então, esse é um fator muito preocupante, que depois a gente vai ver que pode vir recorrentes. E o medo de morrer. Então, são esses 13 fatores que a pessoa pode sentir dentro de um ataque de pânico. E para ser caracterizado como transtorno de pânico, pelo menos 4 desses fatores a pessoa precisa apresentar. Tudo bem? Então, o próximo item são as questões de como é que funciona, né? Também para estar caracterizado como um ataque de pânico, os transtornos, né? Os transtornos de pânico. Ele precisa estar com uma persistência de 1 mês ou mais, com ataques ininterruptos ou não, que ele pode ocorrer várias vezes, uma vez por semana, ou dar uma pausa sem ininterruptos, né? Não precisa ser necessariamente na sequência, mas pelo menos 1 mês ou mais com esses ataques de pânico. E tem que ter uma ou ambas da seguinte característica, que é a ansiedade persistente acerca de outros ataques de pânico ou sobre suas decorrências, com medo de perder o controle, enlouquecer ou ter um ataque cardíaco, né? Porque como eu acelero o coração, a pessoa realmente acha que pode estar tendo um ataque cardíaco. Então, essa ansiedade persistente acerca desses ataques que aconteceram de pânico é um dos fatores que marcam esse transtorno. E o segundo fator, né, que é preciso apresentar um ou os dois para ser caracterizado como transtorno de pânico, é uma mudança desadaptativa
Ou seja, a pessoa começa a ter comportamentos relacionados aos ataques. Então, ou ela evita aí os lugares que ela teve aqueles ataques, como na escola, ou no trabalho, ou no cinema, dependendo do local que ela teve o ataque de pânico. Ou a pessoa começa a evitar fazer coisas como atividades físicas e situações desconhecidas que podem vir ela ter um ataque de pânico e o medo de ela ser julgada, né? Como louca ou ela realmente está enlouquecendo, perdeu o controle da sua própria vida. Isso são características bem marcantes por ser muito forte, né? Os ataques de pânico. E é caracterizado por um sofrimento, né? Em uma ou mais áreas da vida das pessoas que sofrem do transtorno do pânico. Outra característica são as preocupações físicas, como a preocupação que os ataques possam causar alguma doença que seja ameaçadora à vida, como uma doença cardíaca ou um transtorno convulsivo. Também ocorrem preocupações pessoais, como constrangimento ou medo de ser julgado negativamente pelos outros, que é muito parecido com o que acontecia ali na fobia social que a gente via, também ocorre nesse transtorno de pânico, caracterizando o medo, né, dessa ansiedade de ser julgado socialmente, ainda mais porque acontece muito frequentemente os ataques de pânico em espaços abertos. Não necessariamente a pessoa vai ter um ataque de pânico em casa, pode ocorrer em qualquer lugar. Então, essa característica fica muito marcada nos ataques de pânico. E outra característica é preocupações pessoais, o constrangimento e o medo, né, de essas características estarem visíveis. E acerca do seu funcionamento mental. A pessoa realmente se questiona, será que eu estou enlouquecendo? O que está acontecendo comigo? Eu não tenho mais controle sobre o meu corpo. Então, isso realmente acaba vindo de um lugar de muita ansiedade e preocupação por não estar conseguindo ter um controle fisiológico do seu corpo. Além da preocupação acerca dos ataques, das suas consequências, a preocupação com a saúde em geral e com a sua saúde mental em específico, né? E aí, muitas vezes, pessoas que têm transtornos de pânico preveem um resultado catastrófico. Então, a partir de um sintoma leve, ela começa a prever o futuro como algo realmente perigoso, que ela pode vir a ter um ataque, né, como a gente falou, um ataque de coração, ou pode ter um efeito colateral de um medicamento que pode levá-la a ter uma dor específica, tipo uma dor de cabeça, ela já pode achar que tem um tumor cerebral. E então, relativamente, são muito sensíveis e intolerantes aos efeitos colaterais das medicações, as pessoas que sofrem transtornos de pânico. Pode acontecer a remissão completa, como eu já tive diversos casos na clínica, e essas ansiedades serem migradas para outros tipos de transtornos de ansiedade, e raramente acontecer novamente com crises e ataques de pânico, e pode inclusive acontecer durante a noite, a pessoa está dormindo e acordar com um ataque de pânico, com o coração acelerado, e com medo, e não saber o que está acontecendo, e querer ir para o hospital, né? Então, podem acontecer dessa forma também. E a remissão completa é quando a pessoa não tem mais esses ataques, né, de pânico e migrar para outra ansiedade ou não, né? Isso vai de caso a caso. E oscilações, então a pessoa pode ter surtos transitórios ao longo da vida e nunca mais ter, ou voltar a ter alguns surtos e vai migrando para outras ansiedades ou não. Então cada indivíduo é único, mas pode acontecer esses fatores. Uma outra questão é a questão justamente da ansiedade quando ela não é esperada, que a gente falou até agora, quando ela não está esperada, mas quando é esperada. Então, tem um viés cultural. Então, por exemplo, no Vietnã, um ataque de pânico pode ser causado após um sujeito estar andando numa ventania, né? E isso se chama Drum Dio, porque eles têm muito pânico de caminhar nos ventos do deserto, né? Do Vietnã. Então, os vietnamistas, eles têm essa questão de terem ataques de pânico, pode acontecer após uma ventania, né? Não uma ventania qualquer, uma ventania forte, né? E tem até um nome, Trung Dior. E os americanos, né, tem muito também comumente os ataques de nervos após uma discussão
comumente chamado de ataque de nervo, mas pode ter características, sim, de ataques de pânico. E também entre o povo cambojanos, também ocorre o Kiao, que ele chama perda da alma, que seria associado a grandes esforços. Então, os transtornos de pânico podem estar, sim, associado à cultura e estarem sendo esperados. Se a pessoa atravessar por um desses fatores, né, uma discussão dentro de um relacionamento mais fervorosa, ter um ataque de nervos, ou os vietnamitas que estão dentro de uma situação de um vento muito forte, e aí é esperado realmente que ele tenha um ataque de pânico, né, um coração acelerado, as mãos suando, falta de ar, a sensação de estar com o peito apertado, que asfixia. Então, isso são ataques de pânico esperados. Né? Então, isso também acontece com o viés da cultura. Eu acredito que seja isso. O vídeo ficou até um pouco longo, né? Mas eu acredito que eu consiga postá-lo. Qualquer dúvida em relação ao ataque do pânico, por favor, me procure. Estou aqui para te ajudar, para fazer a psicoeducação, porque esses transtornos têm tratamento e a gente tem conversado sobre isso justamente para que você saiba que não está sozinho, que você pode procurar ajuda, porque muitas pessoas sofrem sozinho porque não acham que tem uma cura, né? Um tratamento. Porque a cura é muito relativa, a gente nem usa muito esse termo na psicologia. A gente usa mais o tratamento e cada paciente vai responder de uma forma. Mas sim, você tem um amparo, você tem uma ajuda, uma psicoeducação a respeito do que acontece nesses transtornos de ansiedade, que estão vinculados, né, à liberação do cortisol pela amígdala, que são fatores de luta e fuga que o nosso corpo joga no nosso sistema. E por isso que vem todas essas sensações, como se você estivesse tendo um ataque e a pessoa tem a sensação que vai morrer. É muito ruim. Causa um sofrimento real e significativo na vida dessas pessoas. Então, se você está sofrendo por isso ou conhece alguém que esteja passando por essa situação, procure ajuda. Tá bom? E fico à disposição para qualquer esclarecimento. Um forte abraço e até o próximo vídeo.